Olá, meus irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o diácono Emanuel, da paróquia Nossa Senhora das Graças, casado com a dona Sheila há 31 anos e temos 3 filhos, o Vinícius, o Emanuel, a Vitória e uma netinha, chamada Yasmin. E fui convidado para estar aqui junto com vocês para tratar de um tema muito importante para a vida de vocês, para a vida do casal, para a vida daqueles que estão se preparando para o sacramento do matrimônio, que é a vivência do casal nos dias de hoje. Nós sabemos que viver a 2 não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa muito simples, que a gente precisa de um certo empenho, de certos critérios, precisa de ter alguma coisa a mais para lidar com aquilo que a gente não consegue ou ainda não aprendeu a viver no dia a dia. Por isso, a vida a 2, a vida do casal nos dias de hoje, é cercada de talvez um certo mistério, porque muitas das vezes a gente esconde certas coisas, A gente tem certas manias, certos vícios, certas coisas que elas só aparecem depois do casamento. E aí, como lidar no dia a dia com estas coisas, Por quê? Porque a vida do casal nos dias de hoje, ela não é ou tão diferente ou não se parece nada com a vida de casais que viveram há 20, 30, 40 anos atrás. Até porque o mundo também ele vem mudando, as coisas vêm se adequando, vão se adaptando. O mundo hoje ele não é mais o mesmo do que alguns anos atrás. A juventude hoje também não é a mesma do que há 20, 30 anos atrás. Está tudo muito mudado, E o que nós pensamos, o que nós dizemos, o que nós fazemos a respeito de tudo isso, de tudo aquilo que nos cerca, de tudo aquilo que nos envolve. Então, o objetivo desse encontro é a gente tratar de alguns pontos que possam ajudar a vocês, de quando assumirem esse sacramento, dizendo o sim diante do padre, diante da igreja, diante de toda a comunidade ali reunida, vocês saberem que vocês estarão levando para a vida a 2 algo que possa possibilitar e ajudar vocês na vivência deste sacramento do matrimônio. Por isso, o chamado ao matrimônio, o casal cristão, quando é chamado, ele abraça livremente a vocação de seguir a Cristo e de colocar a serviço do reino de Deus todos os dons decorrentes desta graça matrimonial. Ou seja, o matrimônio para os cônjuges, para o marido e para a mulher, ele é uma profissão de fé feita dentro da igreja e com a igreja. E essa profissão de fé, ela exige um prolongamento. Ela não é só ali naquele momento, naquele instante. Esse prolongamento ele acontece no decurso da vida do esposo, da esposa e também da família que vai advir desta relação, Portanto, o que acontece com o casal cristão, sobretudo no mundo de hoje? É uma especial vocação para ser testemunha da aliança pascal de Cristo, mediante a irradiação da alegria, do amor e da certeza, da esperança, da qual deve se tornar um reflexo. Ou seja, esta aliança entre o casal com Cristo deve ser uma alegria desse reflexo, desse amor de Cristo pela sua igreja, desse amor de Cristo pela humanidade, desse amor de Cristo para com cada um de nós. Nós sabemos que existe nos dias de hoje muitas dificuldades para se relacionar, duas pessoas se relacionarem, duas pessoas se entenderem. Então, a gente precisa trabalhar isso desde o início para que quando o nosso sim, para que quando esta aliança seja selada, já exista ali um comprometimento maior nesta relação a 2, para que não fique havendo depois ali entre os dois aquelas discussõezinhas bobas, aqueles momentos em que o casal fica de costa um para o outro, fica brigado. Por quê? Porque isso tem que ser solucionado durante a nossa vida, durante o nosso dia a dia.
Por isso, em nossa família, em nosso lar, né, aonde começa a nossa igreja doméstica, nós precisamos fazer o quê? Com que a ação apostólica dos fiéis leigos consista, antes de qualquer coisa, em tornar a família consciente da identidade de primeiro núcleo fundamental da sociedade. Ou seja, a nossa família, o nosso lar, tem que ser uma igreja doméstica. Por isso nós somos chamados a fazer a diferença no mundo de hoje. A nossa ação, ela deve ser uma ação diferenciada, levando luz para as trevas do mundo, dando sabor à vida e sendo fermento no meio da sociedade, levando a semente de um mundo novo para todos aqueles irmãos e irmãs que ainda precisam conhecer esse sabor e esse amor de Deus por nós. Por isso precisamos ser sal da terra e luz do mundo, como nos diz o Evangelho, né, de São Mateus, capítulo 5, versículo de 13 a 16. E a gente precisa ser sal da terra e luz do mundo também no nosso lar, também na nossa família, lá junto do nosso esposo, junto da nossa esposa, junto dos nossos filhos, aonde quer que nós estejamos, nós precisamos iluminar e dar sabor às coisas que nos cercam ou às pessoas que estão ao nosso lado. Por isso Jesus diz para nós: vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. É isso que nos diz São Mateus, né, nesse trecho do Evangelho, né, para sermos sal da terra e luz do mundo. Por isso, eu quero apresentar a vocês alguns desafios, né, para a nova vida a dois, né? Ou seja, são dicas que irão construir um casamento que tem tudo para ir longe, tem tudo para durar para a vida toda, porque o matrimônio, ele é para a vida toda. Ele não é para durar apenas um instante, apenas um momento. Uma vez unidos através do sacramento do matrimônio, somos unidos para toda uma vida. E com cuidado e dedicação, a gente pode aí driblar os problemas da vida a dois e viver um casamento feliz e duradouro. E aí vocês vão me perguntar: mas como, diácono, nós podemos viver desta forma, né? Construir este sacramento? Primeiro, a vida a dois. Qual é o maior desafio da vida a dois? Eu já falei algumas coisas, mas vamos citar outras também. Conciliar os hábitos de cada um pode tornar-se um grande problema na vida do casal. E isso acontece porque aquilo que parecia bobo e não incomodava durante o namoro pode trazer conflitos para os recém-casados com a repetição diária. Aí vamos comentar algumas coisinhas. É a toalha que é deixada, né, molhada na cabeceira da cama ou jogada no chão do banheiro. A pasta de dente que é deixada sem a tampa dentro do lavatório ou então toda torcida. É a escova de dente que é deixada fora do lugar. Ou seja, são coisas bobas e pequenas que no dia a dia, se a gente não está acostumado com isso, elas vão se transformando. E se a gente não sentar para conversar e dialogar sobre isso, vão se tornando uma bola de neve, vai crescendo. E se não forem administradas a tempo, essas pequenas coisas, essas coisas pequenininhas e bobinhas, elas podem estragar a harmonia do casal e provocar brigas mais frequentes na vida dos dois. Então, os atritos também, eles acontecem porque existe uma necessidade inconsciente no ser humano de achar que o seu ponto de vista é sempre o correto e que o outro está sempre errado
ou está exagerando em suas atitudes, nos seus pontos de vista, nas suas colocações. E além dessa adaptação da rotina, o casal tem que lidar ainda com inúmeras decisões a serem tomadas. Onde morar, como administrar o dinheiro de cada um, as contas pessoais, as contas da casa, se terão filhos, quantos e quando. Então, para que isso aconteça de forma harmoniosa, de forma tranquila, para que vocês possam lidar no dia a dia com tudo isso, na vida a dois é fundamental que exista comunicação, diálogo. Então, o casal, ele precisa estabelecer comunicação. Uma coisa importante que os casais precisam valorizar desde o primeiro momento é a comunicação. Ou seja, para manter uma boa convivência, ambos devem aprender algumas ferramentas, ter algumas sacadas, algumas coisinhas que vão sendo inseridas ali no dia a dia, na vida a dois, ou seja, algumas ferramentas eficientes e gentis, visando lidar com os conflitos da melhor forma possível, para não magoar nem ofender o parceiro ou a parceira, pois nem sempre, às vezes, nós temos a coragem de falar para o outro aquilo que está nos incomodando. E aí a gente vai deixando isso acumulando, As coisas vão incomodando e a gente vai acumulando, vai guardando, até que um dia a gente se sente sufocado e querendo respirar, a gente, explode e joga fora a relação, provocando uma briga carregada de ofensas e de palavras impensadas. Então a gente precisa, antes de tudo, ter essa sacada de ter um pensamento, de parar para pensar, de ver quais são os métodos, as formas, as ferramentas que a gente pode utilizar no dia a dia, na vida a dois, para que esse relacionamento não vá se deteriorando, não se estrague, e não crie aí uma bola de neve que depois não tenha como retornar à convivência, não tenha como retornar esta relação. Mas, afinal, por onde nós podemos começar, com essas ferramentas, com essas formas gentis que a gente pode inserir no nosso dia a dia, para que o nosso relacionamento possa melhorar e que a vida a dois, a convivência, a vivência do casal no mundo de hoje seja frutuosa, seja benéfica para os dois. Por onde a gente pode começar? Eu diria que a gente pode começar por nós mesmos. Eu posso começar por nós mesmos. Você, noivo, você noiva, você marido, você esposa, você pode começar por você mesmo, preferindo ser feliz a estar sempre certo. Ou seja, nem sempre o meu ponto de vista, nem sempre a minha opinião é a mais correta, é a mais sugestiva, é a melhor. Então, por que não procurar ser feliz e ouvir o que o outro tem a dizer, do que eu querer sempre estar certo, do que eu querer sempre colocar o meu ponto de vista? A vida de casado é cheia de adaptações. E para dividir o espaço, a rotina e a vida com outra pessoa, é essencial buscar ser uma pessoa aberta a mudanças positivas. Será que você está aberto a essas mudanças? Pensa um pouquinho. Será que você aceita com facilidade a sugestão e a opinião da outra pessoa que está ao seu lado? É importante aprender a fazer combinados e a abrir mão de algumas coisas espontaneamente. Com o tempo, você passa a entender que um relacionamento exige que duas pessoas estejam dispostas a fazer dar certo, e por isso, compreender e colocar-se no lugar do outro é o primeiro passo. Nós estamos dispostos a fazer isso? Colocar-se no lugar do outro? A fazer um exercício de empatia, evitando discussões bobas e desnecessárias? Por isso, prefira ser feliz e estar feliz ao lado do seu parceiro, da sua parceira, do que estar 100% certo.
Pense nisso. Um outro ponto. Respeito em primeiro lugar. Respeite o seu parceiro, respeite a sua parceira, respeite a si mesmo acima de tudo. Se irritou? Nada de ofensas. Sente, converse, pois conversar, dialogar, estabelecer uma comunicação é sempre a melhor saída. Um outro ponto. Jamais, quando você estiver nervoso, quando você estiver irritado ou irritada, use vocabulários ofensivos. Lembre-se que a palavra dita, ela não pode ser apagada. As palavras ditas, elas não podem ser apagadas, elas não podem retornar. As palavras, elas são como setas. Uma vez lançadas, ou elas atingem o alvo e matam, ou elas atingem o alvo e ferem, ou então elas não atingem, mas elas são lançadas, né? Ou seja, nem com os mais sinceros pedidos de desculpas. Por isso, se houve uma discussão, repense as palavras antes de dizê-las. Jamais ofenda o seu parceiro ou a sua parceira. Não se esqueça que é do amor da sua vida e do seu melhor amigo ou da sua melhor amiga que nós estamos falando. Então, pense antes de dizer alguma coisa que possa machucar, possa magoar, possa ofender o seu parceiro ou a sua parceira. Não ameace se separar. É outro ponto. Pois a separação deve ser uma palavra proibida. Até que você realmente tenha certeza e esteja decidido ou decidida a tomar essa atitude. Por quê? Porque não vai existir compromisso com algo que você não sabe se vale a pena investir, já que o outro toda hora ameaça desistir do objetivo de construir uma vida a dois. Então, se o seu objetivo, se a sua meta é construir uma vida a dois, jamais se utilize desse artifício para ameaçar o seu companheiro ou a sua companheira. Se separar. Outro ponto. Resolvam os problemas. Nunca fiquem sem se falar por mais de um dia. Tem uma música do Padre Zezinho que nos diz que marido e mulher não se deitem sem se dar o seu perdão. Ou seja, aconteça o que acontecer durante o dia, houve uma discussão, houve uma briga entre vocês, jamais se deitem sem se dar o seu perdão. Jamais se deitem sem que resolva aquele problema que aconteceu no dia a dia. Ou seja, para esfriar a cabeça, algumas horas são mais que suficientes. E acima de tudo, resolvam tudo juntos, cada problema. Nunca deixe para lá e nem deixe de expressar o seu ponto de vista. É importante que os lados busquem compreender como o outro se sente da melhor forma. Então, sente, resolva os problemas, perdoem-se mutuamente antes de se deitarem. Porque se você deixar para amanhã aquilo que você poderia ter resolvido hoje, amanhã outros problemas acontecerão, outras coisas virão e você colocará a prioridade nelas e esquecerá aquilo que aconteceu ontem. E você esquecendo aquilo que aconteceu ontem e não resolver, vai criar problemas maiores ainda no futuro. Por isso, pense. Pense antes de responder ou cometer assuntos polêmicos, pois nem sempre a primeira resposta ou reação que você tem e que te vem à cabeça é a melhor. E na maioria das vezes, ela não é a mais estratégica. Por isso, pense antes de agir. Se você pensou antes de agir, se você tomou algumas decisões, se você perdoou, diga sempre, eu te amo. Diga um para o outro,
o quanto vocês se amam, o quanto vocês se gostam, né? O quanto vocês se admiram um ao outro, sempre que isso for possível, né? Aproveitem os diálogos no dia a dia, os telefonemas, os recados que forem deixados um para o outro, né? E diga, eu te amo, né? Eu te adoro, eu gosto muito de você. Não vai te custar nada, ou muito pelo contrário, né? Vai fazer o outro feliz, né? Vai ficar satisfeito de saber que você se lembrou de uma forma carinhosa e amorosa, deixando um bilhetinho, deixando uma mensagem, né? Antes de desligar o telefone, né? Disse eu te amo. Então, diga sempre que possível, eu te amo, o quanto vocês se gostam e o quanto vocês querem estar sempre um ao lado do outro. Renovem os pactos, né? De tempos em tempos, revejam seus objetivos comuns, as estratégias que vocês traçaram para que sejam alcançados, compartilhem um com o outro os seus sonhos, né? Pois essas atitudes reforçam o comprometimento e a cumplicidade, né, com a relação, né, relação a dois, né, a nossa aliança que nós fizemos. Então, isso é importante, né, renovar esses pactos, né, renovar as nossas alianças, os nossos compromissos. Então, faça sempre isso, isso sempre que possível. Rezem juntos. Isso é muito importante na vida a dois. Rezar juntos, para que Deus abençoe e proteja sempre a vida do casal, né? Abençoe sempre a família, abençoe sempre o lar de vocês, né? Para que a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, esteja sempre presente em suas vidas, né? O casal que reza junto, ele faz frutificar os seus talentos, ele fortalece a sua unidade, ele fortalece a sua espiritualidade. O casal que reza juntos, né, eles são sal da terra, eles são luz do mundo. Então, eles estabelecem com Deus e entre si esse diálogo, essa união, e podem estar sempre buscando se relacionar, né, com Deus de uma forma mais próxima, né, de uma forma mais bonita, uma forma mais frutuosa e saudável. Por isso, meus queridos irmãos, eu queria, antes de encerrar esse momento com vocês, deixar aqui uma missão para vocês, né, uma liçãozinha de casa, tá? Que vocês pudessem, tá, após ver este pequeno vídeo, lerem juntos a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo de 12 a 19 e depois de 23 a 24. Eu vou ler para vocês, mas vocês busquem, né, juntos lá nas Sagradas Escrituras, lerem esse trecho da carta de São Paulo aos Colossenses, que ele diz o seguinte: portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixa contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados, a fim de formar um único corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo permaneça entre vós em toda a sua riqueza, de sorte que, com toda a sabedoria, vós possais instruir e exortar mutuamente. Sob a inspiração da graça, cantai a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. Tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Mulheres, sede submissas a vossos maridos, porque assim convém no Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres, e não as trateis com asperezas. Tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor e não para os homens, certos de que recebereis, como recompensa, a herança das mãos do Senhor.
servi a Cristo Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, fica aqui esta mensagem, fica aqui uma partilha daquilo que a gente, na nossa experiência de casado há 31 anos, de poder partilhar com vocês. A gente sabe que os desafios são bem maiores do que aqueles apresentados aqui, mas que a gente precisa, no nosso dia a dia, com fé em Deus, pensando sempre naquilo que é melhor para a vida a dois, na vida do casal, na vida da família, na vida do nosso lar. De que nós precisamos enfrentar esses desafios, acreditando e confiando em Deus, para que a nossa aliança, o nosso sim, dito diante de Deus, diante do seu altar, diante do Padre e de toda a comunidade ali presente, foi um sim sincero, um sim fiel e um sim para toda a nossa vida. Uma vez unidos por esse laço, né, nada nem ninguém será capaz de nos separar, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.